Ó melhor dos Bharatas, ouça-me falar sobre a renúncia. Ó tigre entre os homens, nas escrituras se declara que há 3 tipos de renúncia. Nishayan Shrino Metatra Tyage Bharata Satama Tyagohi Purusha Vyagira Trivida Samprakirtita. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 18, verso 4. Embora haja diferentes ou diferenças de opinião sobre a renúncia, aqui a Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, dá o seu juízo, que deve ser aceito como definitivo. É porque eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, eu penso assado. Cada um tem uma ideia, cada um tem um pensamento, mas o que importa é o que Deus pensa, o que Deus acha, porque Ele é o manda-chuva, né? Ele que define tudo e todos. E quem vai contra só se ferra, né? A gente pode fazer o que a gente acha, né? E sofrer as consequências. Afinal de contas, os Vedas são diferentes leis dadas pelo Senhor Krishna. E essas leis são eternas, perfeitas, completas, não são como as leis inventadas pelos homens com os 4 defeitos. Leis que precisam ser... Bom, primeiro precisa ver se pega, né? Os homens fazem leis, a primeira coisa é ver se pega. Depois precisa remendar, emendar, revisar, corrigir ou descartar. Ou fazer outra, esses são os tipos de leis que feitas pelos homens que não têm nada a ver com as leis dadas pelo Senhor Krishna. Aqui o Senhor Krishna está presente pessoalmente e sua palavra deve ser considerada como final. O Senhor Krishna diz que se deve considerar o processo de renúncia em função dos modos da natureza material em que seja executado. Os atos de sacrifício, caridade e penitência não devem ser abandonados, mas devem ser executados. De fato, sacrifícios, caridade e penitência purificam até as grandes almas. Todo mundo pode e deve se purificar, se tornar devoto puro. E os graus de purificação vai depender, né? De quanto a pessoa se sacrifica, de quanto sacrifício ela faz. Como sua santidade Purushatraya Swami fala, né? Que Deus vai ralar, vai fazer jejum, vai fazer caridade, vai fazer sacrifício, vai fazer pregação, mas pregação do jeito que Deus quer, pregação que satisfaz Deus, pregação que aproxima as pessoas de Deus, e não pregação que ilude as pessoas, que desvia as pessoas de Deus, fica falando qualquer abobrinha, né? Como o Prabhupada fala, o mestre espiritual só repete o que Deus fala, não fica inventando, especulando, se desviando. Então está cheio de pregação, mas as pregações, a maioria delas afasta as pessoas de Deus, enche as pessoas de dúvidas. De fato, sacrifícios, caridade correta, e penitência purificam até as grandes almas. Os yogis, tem que se fazer o bem sem olhar a quem, mas primeiro é preciso saber como fazer o bem. Precisa aprender a forma correta, a forma que Deus quer, e não o que a gente acha. Quando a gente faz o que a gente acha, meu amigo, problema, hein? Ah, mas eu estou inspirado, mas eu sonhei, problema. Vai criar mais problemas ao invés de soluções. É porque tudo já está determinado, né? Krishna já sabe. Será que existe alguém mais inteligente que Deus? Então, tudo que a gente tem que saber, fazer, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, Krishna já falou, é só ouvir e seguir.
Os yogis devem executar atos para o avanço da sociedade humana. Há muitos processos purificatórios para fazer um ser humano avançar até a vida transcendental. A cerimônia de casamento, por exemplo, é considerada um destes sacrifícios. Casamento. Se eu tivesse esse conhecimento, viu? Então, você menino, você menina, você aborrecente, quer dizer, adolescente, sejam celibatários. Sejam celibatários, vocês vão evitar montanhas de problemas. Vai ter que ficar mendigando o prazer dele ou dela. Seja celibatário, seja celibatária. Se até esse corpo material é supérfluo para nós, imaginem as coisas ligadas ao corpo material, porque nós somos almas eternas, nós não precisamos nem de corpos materiais. Agora imagine as necessidades do corpo material. Claro, né? Se não consegue ser celibatário, então se case, né? Faça a cerimônia de casamento, porque a cerimônia de casamento, feito corretamente, é considerada um destes sacrifícios recomendados. Esta cerimônia se chama Vivaha Jagya. Deve um renunciado que está na ordem de vida renunciada da vida ou que abandonou suas relações familiares promover a cerimônia de casamento? O Senhor Krishna diz aqui que qualquer sacrifício que se destine ao bem-estar da humanidade jamais deve ser abandonado. Vivaha Jagya, a cerimônia de casamento, destina-se a regular a mente humana, de modo que ela se tranquilize para o avanço transcendental. Aí a pessoa fica tranquilinha, né? Tranquilinha. Rala igual um asno para sustentar a família. É porque quando fala casamento, aí vem os filhos, vem sociedades, amizades, amores, né? E aí tem que ralar para sustentar os subprodutos do sêmen. Tá, já parei de falar, Bimo, Para a maioria dos... Prabhupada fez, como a gente viu, né? Não sei se viu. Tem vídeo de Prabhupada fazendo casamento. Bom, pelo menos tem gravações, né? De áudio. Prabhupada fazendo o casamento transcendental, né? O casamento recomendado por Deus. Para a maioria dos homens, este Vivaha Jagya deve ser promovido mesmo por pessoas na ordem de vida renunciada. Os renunciantes, nunca devem se associar com mulheres. Mas isso não significa que a pessoa que está nos estágios de vida inferiores, um jovem rapaz, não deve aceitar uma esposa na cerimônia de casamento. Todos os sacrifícios prescritos são para alcançar o Senhor Supremo Krishna. Portanto, nos estágios inferiores, eles não devem ser abandonados. Está vendo, Bima? Portanto, nos estágios inferiores, eles não devem ser abandonados. Similarmente, a caridade é para a purificação do coração. Se dá caridade a pessoas adequadas, como se descreveu anteriormente, isso conduz à vida transcendental avançada. E se dá caridade para pessoas que não merecem, pessoas indignas, a pessoa aqui fala que se purifica, né? E se dá caridade a pessoas indignas, pessoas erradas, se contamina, se degrada. Só problema. Então, fazer o bem é preciso saber como fazer o bem. Como é preciso saber socorrer um acidentado, senão você piora a condição do acidentado. Todas essas atividades devem ser executadas sem nenhuma expectativa de resultado. Elas devem ser executadas por uma questão de dever, ó filho de Prita. Essa é minha opinião final. E ponto final. Deus falou, Krishna falou, a água parou, né? E o seu representante repetiu, a água parou também. Prabhupada falou, a água parou. Os problemas também, né?
Um rapaz falou, no meu caminho tem muitas pedras, né? Prabhupada falou, me siga que eu chuto todas as pedras do seu caminho. Embora todos os sacrifícios purifiquem, não se devem esperar nenhum resultado de tais ações. Em outras palavras, deve-se abandonar todos os sacrifícios destinados ao avanço material na vida, mas os sacrifícios que purificam a existência de uma pessoa e elevam-na ao plano transcendental não devem ser parados. Os sacrifícios recomendados por Deus e pelos devotos puros de Deus, pelo mestre espiritual, devem ser executados. Porque, como Krishna falou no verso, purificam até as grandes almas. Deve-se fomentar tudo que conduza à consciência de Deus, Krishna. Isso aqui é uma máxima, Bimala. Deve-se fomentar tudo. Vou printar isso aqui. Calma, não me apressa não. Então, como já foi falado, tudo pode e deve ser usado no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Então nós já vimos aí e postamos e compartilhamos, né, vários vídeos, né, que algum devoto seu, não sei quem foi, Bimala. O Gilmar sabe, né? O Gilmar sabe. Mas o devoto já usou inteligência artificial aí, fez Krishna falando aí, Vishnu falando. Muito legal, a gente já compartilhou, né? Por quê? Porque tudo pode e deve ser usado no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Até casamento, né? Imagine, até um renunciado fazendo casamento. Então deve-se fomentar tudo que conduza à consciência de Deus, Krishna. No Bhagavatam, na coleção Śrīmad Bhagavatam, também se diz que qualquer atividade que conduza ao serviço prático e amoroso do Senhor Krishna deve ser aceita. Outra, vou printar isso aqui também. Espera aí, Bimala. Espera aí, não me apressa não. Vai, não quer ir? Agora foi. Essa porcaria tem que clicar 2 vezes para ele fazer uma coisa só. Nossa, que coisa, gente. Precisa regular a sensibilidade do... Que sensibilidade que tem uma máquina. Onde eu estava? Aqui. Deixa eu printar aqui, Bimala. Não me apressa não, que eu erro tudo. Quanto mais se apressa, mais eu erro. Deve-se fomentar tudo que conduza à consciência de Deus. Isso aqui já li, é aqui, ó. Qualquer atividade que conduza ao serviço prático e amoroso do Senhor Krishna deve ser aceita. Este é o mais elevado critério de religião. Um devoto do Senhor Krishna deve aceitar qualquer tipo de trabalho, sacrifício ou caridade que o ajude no cumprimento do serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. Esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já está abrindo, vou até tomar água, até abrir. Tem dia que demora, tem dia que é rápido. Já abriu, já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, que a gente vai ler já. A coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é,
edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Aí que bonito, é o Box Bhagavad Gita como ele é luxo, em dois volumes, com o box junto, né, Bimala? Tem toda a descrição aí, tudo certinho, bonitinho. Mais para baixo tem a edição normal. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Então, agenda. Vou lá na agenda, tá bom? Vamos lá na agenda. Deixa eu ver aqui. F5, nunca tá no lugar. Oh, Krishna, tem que salvar ainda. Ei, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Pronto, já salvei, Bima. F5 de novo. Não aconteceu nada. Não achei ruim não, já melhorou, agora é uma agenda só, tinha duas, tinha que olhar as duas, agora é uma só, tá bom. Passatempo, adoro passatempo, vamos ver o passatempo. Aqui tem uma moça segurando 2 livros na mão, mostrando a língua, parece a deusa Kali. Você vê que ela está alegre, igual o devoto, rindo de orelha a orelha. Ela não está rindo de orelha a orelha porque está mostrando a língua, tá? Já vê menos e fala mais, tá? Vê menos e lê mais. Maratona de julho em São Paulo. Radha Krishna Gauranga Prabhu conheceu a Chuchu, uma jovem simpática e descontraída que havia encontrado com Vinay Srinitai Prabhu no dia anterior e gostou muito da conversa. Hoje a boa impressão que ela já tinha dos devotos de Deus se confirmou e ela brincou. Já que estou encontrando tantos monges que até parece que estão me perseguindo, então vou levar mais 2 livros. Radha Krishna convidou para o programa da ISKCON Hare Krishna e ela manifestou muito interesse em visitar. Você vê como que é, né? Tem gente que fica procurando os devotos e não acham, né? E essa moça aí tromba com eles várias vezes, né? Tá, já parei de falar. Srila Prabhupada comenta que Krishna fica mais e mais satisfeito com o aumento da distribuição de livros. O serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é absoluto, mas Krishna é especialmente satisfeito por ver alguém pregando as suas glórias, como os devotos estão fazendo nas ruas do mundo inteiro, nas praças, parques, para todo lado, né? Os devotos estão para todos os lados, né, Bima? É o poder místico dos devotos. Tá, já parei de falar, não pode falar nada. Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Tá, vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, capítulo Senhor Krishna pede caridade a Bali Maharaja. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam
Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamani Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Então vamos lá na coleção Śrīmad Bhagavatam, página 654, L-4, nossa, não é fácil não, 654, L-4, tá. Aqui. Se eu não me satisfizesse com 3 passos de terra, então, de certo, não ficaria satisfeito, nem mesmo que possuísse uma das 7 ilhas, que consiste em 9 varshas. Mesmo que eu possuísse uma ilha, ficaria querendo obter outras ilhas. Tá vendo? A ambição nunca pode ser satisfeita, né? No caso da ambição transcendental, é bom, né, que não satisfaça, porque é puro êxtase, né? A ambição material, problema. A ambição transcendental, satisfação, êxtase, alegria, prazer ilimitado, tá? Já parei de falar, Bímola. Mas aqui está se falando da ambição material. Sabe-se que, embora tivessem se apossado das 7 ilhas, reis poderosos tais como Maharaja Prito e Maharaja Gaya não puderam ficar satisfeitos nem saciaram suas ambições. Todos devem se satisfazer com aquilo que lhe é reservado por seu destino, pois o descontentamento jamais pode trazer felicidade. Aquele que não é autocontrolado não será feliz, nem mesmo que possua os 3 mundos. Vixe, isso aqui é uma máxima, Bima. Aquele que não é autocontrolado não será feliz, nem mesmo que possua os 3 mundos. É máxima em cima de máxima, olha aqui o começo do verso. Todos devem satisfazer-se com aquilo que lhe é reservado por seu destino, pois o descontentamento jamais pode trazer felicidade. Vou printar isso aqui, depois se resolve qual dos dois. Está vendo como os governantes, os líderes do mundo estão indo pelo caminho errado? Estava falando com um rapaz, Bima. Todo mundo tem que ter carro, então? Isso é inveja. Se ele tem, eu também quero ter. É um lado da inveja, né? O outro lado, eu não tenho, mas ele também não vai ter. Só loucura, só loucura. Como Prabhupada disse, né? Quem não é consciente de Deus, Krishna, é louco. Tô louco para comprar aquele carro elétrico, Bimala. Tô louco para comprar aquela bicicleta elétrica. Tá, já parei de falar. Visto que a felicidade é a meta última da vida, a pessoa deve ficar satisfeita com a posição na qual a providência a colocou. Prahlada Maharaja ensina da mesma maneira. A providência te colocou em Adamantina, Bimala. A providência me colocou no Ribeirão Preto. Terceiro mundo. A gente não merecia coisa melhor. Tá bom, já parei de falar, hoje, não pode falar nada, hein? Socorro, Krishna. Prabhupada cita um verso aqui
em português, meus queridos amigos nascidos de famílias demoníacas, está falando com a gente. A felicidade que o corpo propicia mediante a intervenção dos sentidos é disponível nas diversas formas de vida obtidas de acordo com as atividades fruitivas passadas. Ou seja, todo mundo está colhendo o que plantou. Todo mundo está recebendo exatamente o que merece, nem mais nem menos. Assim como a miséria, tal felicidade surge automaticamente, não sendo necessário que se a procure. Bhagavatam 7.6.3. Você procura a doença? Não. Você procura a miséria? Não. Você procura a falta de dinheiro? Não, mas ela vem, né? Da mesma forma vem a felicidade, depende do que a gente plantou nas vidas passadas. Esta filosofia é perfeita no que diz respeito à consecução da felicidade. Todos nós já temos, quando a gente nasce aqui, já temos uma cota de felicidade, uma cota de sofrimento, uma cota de dinheiro. E a gente tem que virar esse jogo para a próxima vida, né? Tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente planta aqui, vamos colher nas próximas vidas. Então vê bem o que vai plantar, né? O Bhagavad Gita 6.21 descreve a verdadeira felicidade. Sukham atyantikam jatat burigrahyam atindriyam vetijatranachayvayam istitaschalati tatvaha. Nossa, eu nunca vi esse verso no Bhagavad Gita, Bimala. Não li nenhuma vez. Agora eu vou falar que eu não li o Bhagavad Gita, não li nenhuma vez. Falar que eu li, não tô, tem um verso. É sempre coisa nova você vê, né? Mesmo que você já tenha lido 9, 10 vezes o Bhagavad Gita, você vê coisa nova todos os dias. Por isso que tem que ler o Bhagavad Gita como ele é a vida inteira. Melhor que ler é estudar o Bhagavad Gita como ele é. Tradução em português. Neste estado de prazer transcendental, a pessoa se situa em felicidade transcendental ilimitada e desfruta em si mesma mediante sentidos transcendentais. Poxa vida, como eu não vi um verso desse, Bimala? Bhagavad Gita 6.21. Em português. Neste estado de prazer transcendental, a pessoa se situa em felicidade transcendental ilimitada e desfruta em si mesma mediante sentidos transcendentais. Assim estabelecida, ela nunca se desvia da verdade. Deve-se perceber a felicidade através dos super sentidos. Os super sentidos não são os sentidos constituídos de elementos materiais. Todos somos seres transcendentais, Aham Brahmasmi, e cada um de nós é um ser individual. Nossos sentidos estão agora cobertos por elementos materiais, e devido à ignorância consideramos verdadeiros os sentidos materiais que nos cobrem. No entanto, os verdadeiros sentidos estão cobertos pela matéria. Dehinosmin jatadehe. Em português, os sentidos transcendentais estão dentro da cobertura formada de elementos materiais. Podemos ser felizes quando despertamos os sentidos transcendentais. Descreve-se assim a satisfação dos sentidos transcendentais. Ao ocuparmos os sentidos no serviço prático e amoroso a Deus, Rishikesha, que é outro nome de Krishna, eles estarão completamente satisfeitos. Aí a fórmula da felicidade, a fórmula do prazer transcendental, ocupar os sentidos no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Ao ocuparmos os sentidos no serviço prático e amoroso a Deus, Rishikesha, Krishna, eles estarão completamente satisfeitos. Está aí? Quer viver satisfeito? Essa é a única maneira, a única solução. É porque se essas coisas que as pessoas buscam, a prosperidade material, desse satisfação, os ricos, famosos, belos e saudáveis seriam satisfeitos. E são as pessoas mais insatisfeitas, se drogam, se degradam
sexualmente, todas as maneiras, né? Se degradam, se drogam, se matam. Por quê? Porque não sentem satisfação, porque a satisfação só virá no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Pode-se tentar satisfazer os sentidos materiais, porém a felicidade nunca será possível sem tal conhecimento superior de gozo dos sentidos. Pode-se aumentar a ambição pelo gozo dos sentidos e até mesmo alcançar o que se deseja para o gozo desses sentidos. Porém, porque isso está na plataforma material, nunca se alcançará satisfação e contentamento. De acordo com a cultura sacerdotal bramínica, a pessoa deve estar satisfeita com tudo que obtém sem esforço especial e deve cultivar a consciência transcendental. Então ela será feliz. É porque somos seres transcendentais, não somos seres materiais, então nada materialmente falando pode nos satisfazer. De acordo com a cultura sacerdotal bramínica, a pessoa deve estar satisfeita com tudo que obtém sem esforço especial e deve cultivar a consciência transcendental. Então ela será feliz. Quando? Onde? Aqui e agora. O propósito do movimento da consciência de Deus, Krishna, é difundir esse critério. Pessoas que não têm conhecimento transcendental científico consideram erroneamente que os membros do movimento Hare Krishna são escapistas que estão tentando evitar as atividades materiais. Entretanto, o fato é que nos ocupamos em verdadeiras atividades para a obtenção da felicidade mais elevada da vida. Caso alguém não seja treinado em satisfazer os sentidos transcendentais e continue desfrutando do gozo dos sentidos materiais, nunca obterá a felicidade eterna e bem-aventurada e vai continuar numa ansiedade sem fim, né? Como a gente vê as pessoas ansiando o que não tem e lamentando o que perdeu, e nunca sendo feliz, nunca vivendo em paz, nunca vivendo satisfeita. Por quê? Porque está ansiando por coisas materiais e se lamentando, né, do que perdeu. Portanto, a coleção Śrīmad Bhagavatam 551 recomenda que a pessoa deve praticar a austeridade para que sua existência purifique-se e ela alcance uma vida de ilimitada bem-aventurança. E é aqui e agora, não é mais uma promessa furada para o paraíso, para o céu, para outra vida. Não, é aqui e agora. É só fazer a coisa certa. A coisa certa é o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. A existência material produz descontentamento porque a pessoa não satisfaz os seus desejos luxuriosos e sempre quer acumular cada vez mais dinheiro. E é por causa disto que ela continua na vida material, que está repleta de repetidos nascimentos e mortes. Mas aquele que se satisfaz com aqui... Não vou nem falar nada, Bima. As pessoas iludidas falam o quê? Falam nisso, né? Você tem que se dar bem, você tem que buscar prosperidade material, você tem que ter bala na agulha, você tem que ser rico, você tem que... Como que é que aquela pessoa iludida? Eu não quero muita coisa, só quero o básico, só o necessário para mim, para os meus filhos. Então tá tudo errado, tudo que eu estou falando aqui está errado, né? Falando, nossa, quem sou eu para falar alguma coisa? Tudo que eu estou repetindo aqui, então está errado. Deus está errado, os devotos de Deus estão errados. Você tem que buscar prosperidade material, você tem que ser rico, você tem que ter bala na agulha, você tem que dar isso e aquilo para os seus filhos, você tem que estudar os seus filhos. Não, você tem que se conformar com o que vem naturalmente. É o que diz as escrituras autorizadas às pessoas santas de verdade, os mestres espirituais.
aí sim, né? Toda vez que você sai fora desses três, você se ilude, se engana e passa a enganar os outros também, né? Então, quem quiser trilhar o caminho correto, só tem três opções: as escrituras autorizadas, as pessoas santas e os mestres espirituais. Os três falam a mesma língua. Então, se alguém está falando uma língua diferente, sai fora desse alguém aí, porque esse alguém já se iludiu e está iludindo os outros, mesmo com a melhor das boas intenções. Então, a pessoa corre atrás de obter cada vez mais dinheiro. É por causa disto que ela continua na vida material, que está repleta de repetidos nascimentos e mortes. Mas aquele que se satisfaz com aquilo que lhe reserva o destino é apto a libertar-se desta existência material. Um sacerdote brahmana satisfeito com aquilo que lhe aparece naturalmente é cada vez mais iluminado com o poder transcendental. Mas a potência transcendental de um sacerdote brahmana insatisfeito diminui, assim como diminui a potência do fogo sobre o qual derrama-se água. Calma, estou ladeando a página. Portanto, ó rei, ó melhor dentre aqueles que fazem caridade, peço-te apenas 3 passos de terra. Com essa dádiva ficarei muito satisfeito, pois o segredo da felicidade é estar plenamente satisfeito e receber aquilo que é imprescindível. Outra máxima, Bímola: o segredo da felicidade é estar plenamente satisfeito em receber aquilo que é imprescindível. Shukadeva Goswami prosseguiu: depois que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, dirigiu essas palavras a Bali Maharaja, Bali sorriu e disse-lhe: muito bem, leva tudo o que desejares. Para confirmar a promessa de que realmente iria dar a Vamanadeva a terra desejada, ele então pegou de seu cântaro e, compreendendo as intenções do Senhor Vishnu, Shukracharya, o melhor dos eruditos, imediatamente falou da seguinte maneira ao seu discípulo, que estava prestes a oferecer tudo ao Senhor Vamanadeva. Peraí, Bímola, deixa eu ver se não tem explicação. Vou ler mais uma aqui para ladear a página. Shukracharya disse: ó filho de Virochana, este sacerdote brahmana sob a forma de um anão é diretamente a imperecível suprema personalidade de Deus, Krishna. Aceitando Kashyapa Muni como seu pai e Aditi como sua mãe, ele acaba de aparecer para satisfazer os interesses dos semideuses. Agora o mestre materialista aqui, Bímola, ficou o quê? Vai tomar tudo que você tem, eu vou ficar na mão. Mestres materialistas interesseiros são assim, né? Tá, nós vamos parar aqui. Agora que o bicho vai pegar mesmo, agora você manda parar. Socorro, Krishna. O mundo material é assim mesmo, né? O tempo é marcante por sua presença. Nas moradas eternas, o tempo é marcante por sua ausência. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Está rodando, está abrindo, está enroscando, está engrenando, abriu. Já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente.
canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Narayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Qualquer lugar que você nos achar aí, nos adicione que a gente confirma aqui, tá bom? Então tá bom. Que mais, hein, Bimala? Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Estamos lendo o capítulo As Glórias de Srila Haridasa Thakur. Paramos aqui nessa página 235 do PDF. Antyalila. Quando a Durga Mandapa e o pátio estavam apinhados com multidões de homens, Ramachandra Khan, que se encontrava dentro da casa, encaminhou seu servo até o Senhor Nityananda. Naqueles dias, e mesmo na época atual, os prédios palacianos de pessoas respeitáveis, em especial aqueles localizados nas aldeias da Bengala, eram divididos em duas partes. A parte interna destinava-se basicamente à família e as senhoras moravam lá, não se expondo aos homens. Essa seção chamava-se Bitarabadi, ou interior da casa. Na parte externa da casa, ou Bahir Badi, o ilustre cavalheiro recebia as visitas e mantinha o seu escritório comercial. A Durga Mandapa fazia parte da seção externa da casa. Assim, quando o Senhor Nityananda entrou no lado externo da casa, Ramachandra Khan encontrava-se no interior da casa com os membros de sua família. Quando Nityananda Prabhu chegou, Ramachandra Khan não foi recebê-lo pessoalmente, mas mandou o seu servo para, indiretamente, mandá-lo embora. O servo informou ao Senhor Nityananda: meu caro Senhor, Ramachandra Khan enviou-me para acomodar-te na casa de algum homem ordinário. Poderias ir à casa de um leiteiro, pois o curral é espaçoso, ao passo que aqui na Durga Mandapa o espaço é insuficiente, já que trouxeste muitos seguidores contigo. Ao ouvir esta ordem do servo de Ramachandra Khan, Nityananda Prabhu, muito irado, retirou-se. Rindo muito alto, ele falou o seguinte: Ramachandra Khan falou corretamente, este lugar não serve para mim. Ele é adequado para comedores de carne que matam vacas. Tendo dito isto, o Senhor Nityananda levantou-se e retirou-se muito irado. Para castigar Ramachandra Khan, ele nem sequer ficou naquela aldeia. Ramachandra Khan mandou que seu servo revolvesse a terra no local onde Nityananda Prabhu estivera sentado. O certo era comer essa terra, para se purificar. Para purificar tanto o templo da Durga Mandapa quanto o pátio, Ramachandra Khan borrifou e esfregou água misturada com estrume de vaca, mas mesmo assim sua mente não se satisfez. A atividade de Ramachandra Khan era ilícita, pois sempre tentava sonegar o imposto governamental. Por isso o ministro da Fazenda ficou irritado e veio até a sua residência. O ministro muçulmano estabeleceu sua residência na Durga Mandapa de Ramachandra Khan. Ele matou uma vaca e assou a carne ali mesmo. Ele prendeu Ramachandra Khan juntamente com a esposa e os filhos deste, e então durante 3 dias não parou de saquear a casa e a aldeia. Imagina ofender Deus pessoalmente. Socorro, socorro, Krishna Balarama Radhe. Naquele mesmo cômodo, durante 3 dias seguidos, ele cozinhou carne de vaca, e então no 4º dia ele partiu acompanhado de seus seguidores.
O ministro muçulmano interditou a posição e a riqueza de Ramachandra Khan e lhe tirou os seguidores. Por muitos dias a aldeia ficou deserta. Onde quer que se insulte um devoto de Deus avançado, pelo erro de um único homem, toda cidade ou lugar sofre as consequências. Está vendo, Bimala? O que dá a ser cúmplice de um líder, apoiador de um líder, tem que pagar os karmas, né? É cúmplice, falou tudo, é cúmplice, né? Onde quer que se insulte um devoto avançado, pelo erro de um único homem, toda cidade ou lugar sofre as consequências. Vou printar isso aqui. Tem gente que acha que não, né? Fazer o quê? É falta de ler, né? Falta de ler os livros de Prabhupada para entender a filosofia védica e saber o porquê de tudo. Todas as respostas estão nos livros de Srila Prabhupada. Onde eu estava, agora eu vou para ladear para o lado de cá. Tá. Haridasa Thakur caminhou até chegar à aldeia conhecida como Chandapur, onde ficou na casa de Balarama Acharya. A aldeia de Chandrapur localiza-se perto da confluência dos rios Ganges e Jamuna em Saptagram, no distrito de Hugli. Chandapur fica logo a leste da casa dos dois irmãos Hiranya e Govardhana, o pai e o tio de Raghunatha Dasa Goswami. Em Chandapur moravam Balaramacharya e Jadunandana Acharya, os sacerdotes destas duas personalidades, e quando Haridasa Thakur foi para lá, ficou morando com eles. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur diz que mais tarde essa aldeia passou a ser chamada Krishnapur. Hiranya e Govardhana eram os dois tesoureiros governamentais nesta seção regional. O sacerdote deles chamava-se Balarama Acharya. A palavra Madhyumadara refere-se a um tesoureiro que toma conta dos impostos. Sendo favorecido por Haridasa Thakur, Balarama Acharya ficou muito apegado a ele. Por isso ele, com muito carinho e atenção, manteve Haridasa Thakur na aldeia. Na aldeia, Haridasa Thakur ganhou uma solitária cabana de palha, onde ele realizava o cantar do Mahamantra Hare Krishna Hare Rama. Ele aceitava alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, na casa de Balarama Acharya. Raghunatha Dasa, que era filho de Hiranya Madhyumadara e que mais tarde tornar-se-ia Raghunatha Dasa Goswami, era então um menino ocupado em estudos. Todos os dias ele vinha ver Haridasa Thakur. Haridasa Thakur deu-lhe misericórdia espontaneamente e devido à bênção misericordiosa desse devoto de Deus, ele mais tarde alcançou o refúgio dos pés de lótus de Shri Krishna Chaitanya. Na residência de Hiranya e Govardhana ocorriam diálogos em que se glorificava Haridasa Thakur. Ó devotos, por favor, ouve essa história maravilhosa. Certo dia, Balarama Acharya solicitou com muita humildade que Haridasa Thakur fosse à reunião dos Madhyumadaras, a saber, Hiranya e Govardhana. Sendo assim, acompanhado de Balarama Acharya, Haridasa Thakur foi até lá. Tão logo viram Haridasa Thakur, os dois irmãos levantaram-se e caíram a seus pés de lótus. Então, com muito respeito, ofereceram-lhe um assento. Naquela reunião havia muitos acadêmicos eruditos, sacerdotes brahmanas e cavalheiros respeitáveis. Os dois irmãos Hiranya e Govardhana também eram muito eruditos. Todos ali, como se tivessem 5 bocas, puseram-se a falar sobre as magníficas qualidades de Haridasa Thakur. Ao ouvirem isso, os dois irmãos ficaram felizes ao extremo. Mencionou-se na reunião que Haridasa Thakur cantava 300.000 santos nomes de Deus, Krishna, por dia. Nisso, todos os acadêmicos eruditos passaram a falar sobre as glórias do santo nome de Deus, Krishna. Alguns deles diziam: quem canta o santo nome do Senhor Krishna livra-se das reações de toda a vida pecaminosa. Outros diziam: pelo simples fato de cantar o santo nome do Senhor Krishna, o ser vivo liberta-se do cativeiro material.
Haridasa Thakur contestou: o verdadeiro resultado de se cantar o santo nome do Senhor Krishna não se resume a essas duas bênçãos. Quando realmente cantamos o santo nome de Deus, Krishna, e não cometemos ofensas, despertamos nosso amor estático pelos pés de lótus de Deus, Krishna. Quem é avançado de verdade e sente prazer em cantar o santo nome do Senhor Krishna, que lhe é muito querido, agita-se e canta alto o santo nome de Deus, Krishna. Ele também ri e chora e agita-se e canta tal qual um louco, não se importando com estranhos. Para uma explicação deste verso, pode-se consultar o 7º capítulo, verso 94 do Adi Lila e também do Bhagavatam 11.2.40. Liberação e extinção das reações da vida pecaminosa são dois resultados concomitantes de se cantar o santo nome do Senhor Krishna. Encontra-se um exemplo disso nos lampejos do raio solar matinal. Assim como o sol nascente dissipa de imediato toda a escuridão do mundo, que é profunda como um oceano, do mesmo modo o santo nome do Senhor Krishna, se cantado mesmo uma vez, sem que se cometam ofensas, pode destruir todas as reações da vida pecaminosa de um ser vivo. Todas as glórias a esse santo nome do Senhor Krishna, que é auspicioso para o mundo inteiro. Este verso encontra-se no Padyavali 16. Após recitar este verso, Haridasa Thakur disse: ó acadêmicos eruditos, por favor explicai o significado deste verso. Porém a audiência sugeriu a Haridasa Thakur: é melhor que expliques o significado deste importante verso. Haridasa Thakur disse: à medida que começa a surgir, mesmo antes de ficar visível, o sol dissipa a escuridão da noite. Com o primeiro clarão de luz solar, imediatamente desaparece o temor a ladrões, fantasmas e demônios, e quando o sol fica realmente visível, tudo se manifesta e todos passam a realizar as suas atividades religiosas e seus deveres reguladores. De modo semelhante, ao se detectar o primeiro sinal de que se canta o santo nome do Senhor Krishna e não se cometem ofensas, já são destruídas de imediato as reações da vida pecaminosa. E quando alguém canta o santo nome sem incorrer em ofensas, desperta para o serviço em amor estático aos pés de lótus de Deus, Krishna. A liberação é o resultado insignificante decorrente de um vislumbre do despertar de se cantar o santo nome do Senhor Krishna sem incorrer em ofensas. Enquanto morria, a Jamila cantou o santo nome do Senhor Krishna quando na verdade chamava o seu filho Narayana. Não obstante, alcançou o mundo transcendental. Que dizer então daqueles que cantam o santo nome de Deus, Krishna, com fé e reverência? Este verso é da coleção Śrīmad Bhagavatam 6.2.49. A liberação, coisa em que o devoto puro pouco está interessado, é-lhe oferecida facilmente por Deus, Krishna. Meus devotos não aceitam em detrimento do serviço a mim, Salokya, Sarsti, Sarupya, Samípya ou a unidade comigo, mesmo que eu lhes ofereça estas liberações. Desculpem. O Senhor Kapila, um avatar da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, fala este verso do Śrīmad Bhagavatam 3.29 e 13. Na casa de Hiranya e Govardhana Majumādara, uma pessoa chamada Gopala Chakravarti era oficialmente o principal coletor de impostos. Esse Gopala Chakravarti morava na Bengala. Seu dever como principal coletor de impostos era arrecadar 1.200.000 moedas para depositar no tesouro do imperador.
Ele tinha características físicas elegantes e era culto e jovem, mas não aceitava a declaração de que bastava um clarão do despertar do santo nome do Senhor Krishna para que se alcançasse a liberação. Os devotos de Deus, Krishna, seguem à risca as orientações das escrituras autorizadas a respeito de como podemos nos libertar simplesmente com um leve despontar do canto puro do santo nome de Deus, Krishna. Os impersonalistas não podem tolerar as afirmações das escrituras autorizadas sobre como pode-se alcançar facilmente a liberação, pois como afirma o Bhagavad Gita 12.5, Kleshodi Kataras Tesham Avyaktasakta Chetasam, em português, durante muitos e muitos nascimentos, os impersonalistas deverão realizar trabalho árduo e só então talvez sejam liberados. Os devotos de Deus sabem que pelo simples fato de se cantar o santo nome do Senhor Krishna sem incorrer em ofensas, a liberação é obtida como um subproduto. Portanto, não há necessidade de esforçar-se à parte para atingir a liberação. Srila Bilvamanga Thakur diz que se alguém é um devoto puro de Deus, Krishna, com reverência e fé inabaláveis, a liberação fica a postos em sua porta, pronta para prestar-lhe qualquer espécie de serviço. Os impersonalistas não podem tolerar isto. Por isso, o principal coletor de impostos, embora muito culto, belo e jovem, não pôde tolerar as declarações de Haridasa Thakur. Este rapazola, Gopala Chakravarti, ficou muito zangado ao ouvir as declarações de Haridasa Thakur, passando assim imediatamente a criticá-lo. Ó Assembleia de Acadêmicos Eruditos, disse ele, vede só a que conclusão chegou o devoto emotivo. Coitado. Após muitos milhões e milhões de nascimentos, quando a pessoa atinge a plenitude do conhecimento absoluto, talvez ainda não se liberte. Porém, este homem diz que pode se libertar quem vislumbra um simples lampejo do santo nome de Deus, Krishna. E Haridasa Thakur disse, por que duvidas? As escrituras reveladas afirmam que pode alcançar a liberação quem tem um simples vislumbre do cantar inofensivo do santo nome de Deus, Krishna. Para o devoto que desfruta da bem-aventurança transcendental do serviço prático e amoroso a Deus, a liberação é muito insignificante. Por isso, os devotos puros de Deus nunca desejam alcançar. Agora que esquentou, Bimala, é o impersonalista, é aquilo que é quase impossível para os impersonalistas, né? É insignificante para os devotos de Deus, nem dão bola, né? Vou ler aqui parar. Para o devoto que desfruta da bem-aventurança transcendental do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, a liberação é muito insignificante. Por isso, os devotos puros de Deus nunca desejam alcançar a liberação. E essa liberação aí, ó, a liberação na luz, né, no corpo de Deus, isso aí é para os inimigos de Deus. E no caso aqui, para os inimigos dos devotos de Deus, né? Esse aí com certeza é um impersonalista, né? Os impersonalistas são inimigos de Deus e dos devotos de Deus. E, claro, não tem um fim. Vamos ver, né, o fim que vai ter esse rapazola, como foi falado. Com certeza não é um bom fim. Ofendendo o devoto de Deus, está ferrado. Se você ofende um espírito de porco, não vai ter muito prejuízo, mas ofender um espírito santo, como Haridasa Thakur, problema gigantesco. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br.
Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, está rodando, está abrindo. Abriu, já apareceu aqui. A coleção Śrīmad Bhagavatam vai descendo, e a próxima já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Onde você nos encontrar, pode nos adicionar que a gente confirma aqui, tá bom? Então tá bom. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Namaste Narashinhaya, Namaste Narashinhaya, Aladaladaine, Aladaladaine, Hiranyakashipu Vaksyaha, Hiranyakashipu Vaksyaha, Shilatankanakalaye, Shilatankanakalaye, Ito Nishinha Parato Nishinho, Ito Nishinha Parato Nishinho, Yato Yato Yamitato Nishinha, Yato Yato Yamitato Nishinha, Mae Nishinho Hidaye Nishinho, Mae Nishinho Hidaye Nishinho, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Tavakarakamalabare Nakam Abhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipu Hanubringam, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Tavakarakamalabare Nakam Abhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipu Tanubringam, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Jaya Nishinha Deva Jaya, 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 Nishinha Deva Jai Pralada Maharaj, 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 Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha
Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Pralada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.